Gravação gravando. Sejam bem-vindos ao Pode Evocar. E tá todo mundo cara de morto. Domingo é um saco. Mas seja bem-vindo. Eu sou o Michel Fernandes, nome mágico Lico Zacatino. Eu sou a Raíssa, nome mágico Selene Macários. Eu sou o Fernando, nome mágico Maqueru. Bem-vindos ao podcast Pode Rocar, um lugar que pode trazer conhecimento e salvação, ou no mínimo, uma legião de obsessão. E aproveitando esse clima, esse ânimo de fim de domingo. Esse clima fantástico, esse clima Faustão, esse clima sem banheira do Gugu já há décadas. Vocês já perceberam que o mundo se tornou um lugar muito mais sombrio depois que a banheira do Gugu não pôde ser mais permitida? Depois da banheira do Google ser proibida, a música do Fantástico toca 24 horas por dia no domingo. Não tem mais latino fazendo as músicas estranhas dele, não tem mais aqueles Não tem testes mais o Van Damme ficando ereto. Não tem mais aqueles testes de fidelidade lá, e aquele. Como que é? Aquele. O João Kleber. É, o João Kleber. Era de noite no domingo, não era que passava? Ou era do sábado à noite? Eu acho que era de domingo à noite. Era um mundo mais fácil. Era tudo melhor. De domingo à noite tinha o Pânico na TV. E aí você aguentava firme a segunda-feira, porque de segunda à noite tinha o CQC. E aí, depois disso, foi tudo lá abaixo. Era tudo melhor. Eu tô com 2 monitores aqui, eu mudei a configuração, agora eu tô cada hora olhando pra um lado assim, tipo, eu não sei pra onde eu olho. E hoje, neste desânimo, Esse clima saturnino, esse clima saturnino, em dia de sol. Mas foda-se. vamos fazer um baixo-assinado pra mudar a entidade do dia de domingo. Vamos falar sobre Saturno. Ai, É o ânimo. E ó, só, pra falar de Saturno, nada mais propício do que faz um ano que eu perdi o Titico. Exatamente um ano. Foi o meu teste de Saturno mais pau no cu que eu passei. Puta que pariu. nossa, o bagulho fez muito sentido agora. Depois eu comento com você. Os insights saturninos começando a chegar agora. É exato. Agora eu entendi uma coisa, mas tudo bem. Depois a gente conversa. Então. Nossa, agora eu arrumei um jeito. Eu coloquei um mini eu aqui pra eu ficar me vendo. É só esse bigode de Tom Selleck. É o Magnum brasileiro. Quase um Charles Bronson, olha. Você tá parecendo o Luigi. Nossa Senhora. Nossa. E esse foi agora um Se me teste de chamasse de Saturno ao vivo Yoshi, com o seria mais Michel. relevante. Oi? Se falasse que eu pareço o Yoshi, seria mais legal. Não, é por causa do bigodinho. Olha só. Eu sou muito cadelinha da Nintendo. Você podia parar no Ser cadelinho e colocar um ponto final. fã da Nintendo é um constante teste de Cara, Saturno. não tem como uma pessoa falar que é gamer sem gostar de Nintendo. Não tem, não tem. Primeiro Trabalhamos com provas. eu tive que vender o meu, queria de volta. Puta, Nintendo, eu sou velho, né? Então eu tive Atari, tive toda essa, acompanhei tudo. Mas cara, Nintendo é do caralho. Puta merda, foi. Existe a guerra dos consoles, que é a maior besteira que tem. Porque quem ganha, quem perde são os gamers. Cara, não Quem importa a ganha são plataforma que as você vai empresas jogar, você milionárias. joga na porra que você quiser. O importante é ter jogo. E a Nintendo tem um universo deles.
Porque não importa a guerra de console e tudo mais, os japoneses estão. Foda-se, vou continuar vendendo Mario, Kirby, Pokémon, Zelda. E é isso. E Mario Kart. Deluxe, meu preferido. Nossa, Mario All Stars era muito bom, cara. Super Mario All Stars tinha todos os jogos do Mario. Ah, fita. Mas voltando ainda, Vamos lá. Saturno neste ânimo. Até uma dica pra você que está nos ouvindo. Olha, a gente não se sente mal se você colocar na velocidade 1.2 e 25, Ou 1,5. dois. Do- porque a gente fala devagar A mesmo, a gente gente faria o mesmo. paga pra caralho. E é tudo culpa de Saturno, porque a gente tá bem na vibe de tipo. Aquele hard, o hard. Ó vida, ó céus, ó azar. De vez em quando você vai se pegar pensando em Saturno quando você tá deitado em posição fetal ou só balançando aqui, ó, sem parar na cadeira. É, Refletindo sobre as decisões vontade de da enfiar vida. dois dedos no cu e puxar assim até a nuca rasgando assim de raiva. E usar de touca. E usar de touca, velho. Ai, E vamos começar com uma citação aqui que eu tinha separado. Cadê? Cadê? isso tem um sonho de um cara pouco conhecido. Eu até me perdi aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui que tá. Vamos lá. Tem Saturno. aquela música, né? Que fala o Hello Darkness, my old Vamos friend. dar com uma a Son of Silence. Ah, A melhor versão dada pelo Disturbed. É muito boa. Saturno. Por que Saturno é um saco? Fazer uma. Até vou cortar essa parte aqui. Vamos. Mas a introdução vai ser direto aqui. Saturno. Por que, que Saturno é um saco? O que vocês Saturno é acham? corte seco, né, mano? Não tem. É corte seco. Saturno é tudo aquilo que você acha que você sabe que você tem, que você pode, e aí vem Saturno e coloca você meio que no seu lugar. É. Saturno testa a sua convicção. Não é difícil. Saturno, no segundo meu assistente aqui. Saturno, ou Cronos, que daí vem a, o, o termo para tempo, vem do grego Cronos. Ele funciona no esoterismo ocidental como um arquétipo primordial do tempo, da limitação, da morte e do renascimento. Na cosmologia helenística e gnóstica, os 7 planetas clássicos eram concebidos como arcontes, guardiões planetários que a alma deveria atravessar em sua ascensão de volta ao divino. E Saturno, sendo o planeta mais distante visível ao olho nu, constituía o último e mais formidável e filho da puta dos portões antes da libertação. O mito de Cronos é o mito helênico os titãs que existiam antes dos deuses. E Cronos foi que teve, né, como se fosse muito bom o que ele fez com Gaia, mas ele teve filhos com Gaia e ele devorava os seus filhos. E isso é lido esotericamente como uma verdade psíquica. Não sei de onde você tira o mito. O tempo consome tudo, o que nasce no mundo material, e apenas a iniciação permite escapar de suas mandíbulas. Na astrologia tradicional, Saturno era o Infortuna Maior, o grande maléfico,
associado ao frio, à escuridão, à melancolia e à morte. Marcílio Ficino, sei lá, no seu De Vita Libre 3, defendeu a melancolia saturnina como base do gênio, citando o pseudo-Aristóteles, Saturno em parte ao nativo, aquela melancolia natural que é determinante do gênio. E aí tem outras coisas, mas já dá pra gente bater aqui. Então, Saturno, ele tem a visão, Saturno vem como Cronos, que tem, é que Saturno é o nome romano. Quando os deuses gregos foram adaptados pelos romanos, eles mudaram alguns nomes. Então, Zeus passa a ser Júpiter, Afrodite Vênus, Ares Marte, Cronos, que é um titã, não um deus, vira Saturno. E aí vem o tempo, que realmente eu não tinha essa, eu que gosto de etimologia e tudo mais, nunca tinha visto essa explicação e achei do caralho. Olha só, a gente faz podcast e vai aprendendo, tá vendo? Não só vocês que aprendem, nós também aprendemos. E o tempo mata tudo, menos Cthulhu. Porque com íons estranhos até a morte pode morrer, mas ele vai permanecer. Separa esse tópico para uma sessão futura. Tópicos sobre cultura e divindades derivadas. Não louvem eles, pelo amor de Deus. Lovecraftiano, Tem pode ser. cara, porque tem umas Tem. Tem. tradições aí de esquerda que é, sei lá, gnose de Nyarlathotep e umas paradas assim que você fala, mano, vocês têm noção do que vocês querem mesmo fazer isso? Se a galera da Dragon Rouge, quando foi querer mexer com o Urano, já tomou no Urano, imagina. A Dragon Rouge Sim. foi uma ordem que, tipo, imagina os 7 planetas esotéricos, que são os planetas e estrelas que tinham na época que se conseguiu observar, eles já tinham energia pra caramba, então Urano não entrou, Plutão não entrava. Saturno era o último, porque era o mais distante e já tem uma energia pesada. Agora, cara, Saturno já é uma energia super pesada. A galera vai querer mexer com algo além ainda desse arquétipo que é tipo. O que aconteceu com os caras? Morreu. A vida foi uma merda, se suicidou e. É isso. Tomou no Teve cu. uma vez que eu. Nossa, foi logo no comecinho que eu atendia. E veio uma pessoa querendo que eu visse alguma coisa relacionada ao Urano. Que ele tava trabalhando com isso no Scrying. Eu não consigo puxar na memória agora, mas eu acho que eu não peguei isso pra atender. Mas eu lembro de um negócio assim, desse papo de, tô trabalhando com Urano, não sei o quê. Só fez assim, boa sorte. Eu não lembro o que que eu fiz, eu vou ser bem honesta, mas eu lembro dessa história aí. Eu acho que eu não atendi não, senão eu teria lembrança. Que aí provavelmente a gente não teria lembrança de você. Possivelmente, ainda mais por ser no comecinho. Então, cara, faz muito sentido que o tempo ele seja tão foda assim. E a gente tá falando agora sobre o tema C-Teste, Saturno, entre outras coisas que a gente vai falar hoje. A noite escura da alma, a visão do abismo e tudo mais. Porque a gente tá numa geração onde o vício em dopamina tá tão grande, todo mundo se acha
relevante, importante. De novo, o que a gente fala em todos os episódios, você não é importante. E todo mundo consome vídeos de 15 segundos e ainda colocando na velocidade acelerada. As pessoas não conseguem ler um livro. Porra, aí a pessoa quer trabalhar com magia. Magia requer tempo, requer estudo. De novo, vou fazer aqui uma lembrança de algo da Bíblia que fala que tudo no reino de Deus é semelhante ao agricultor. E a magia é semelhante também, porque você vai jogar uma semente, a sua energia, a sua intenção, e ela vai levar tempo, que é o que a gente chama de não só o tempo, né, mas vai levar em consideração o terreno, as pessoas, o tempo quanto o clima, o tempo quanto o Cronos e as dias de manifestação. Isso leva tempo, cara. A magia não é mágica. Não é tipo, vou lançar um feitiço, a vara que é raba e pá, surgiu o rabetão na minha frente. Não, você vai ter que ir lá, cara. Você vai ter que conversar, ter um mínimo, ser um mínimo de pessoa interessante. Mesmo que você fale assim, não, a vara que é raba, vou lá, você ainda vai ter que pagar, vai ter que se deslocar ou vai ter que chamar a pessoa. Ou seja, nada acontece instantaneamente. Não Não é mágica. existe o drive-thru, não existe o drive-thru do fast food dentro da magia. Se estão vendendo isso pra você, toma cuidado. Foge. Ou não, ou paga, vai lá, paga e manda um comentário pra gente, fala que você quer conversar com a gente, quer dar um testemunho de que deu certo e Cara, que funciona bem. eu acho A gente quer ver. engraçadíssimo. vou até falar um negócio pra você que tiver curiosidade. Eu tenho uma página no TikTok, que é a mesma coisa, Consulte a Bruxa. Aí teve um vídeo que eu fiz que bateu, acho que coisa de 20 mil. Ele viralizou. Bateu, acho que 20 mil visualizações, uma coisa assim, de uma experiência que eu tive no Scrum para um cliente que apareceu Lucifuge Rofocali pra mim. Porque esse cara tinha feito um negócio com a entidade e tudo mais, eu conto lá de uma forma bem TikTok, assim, mas eu conto esse caso lá. E o melhor do vídeo são os comentários. Que por sinal, ó, Se vamos deixar aqui você linkado ainda o vídeo tem do Papito aqui, que ele fez um vídeo da hora sobre também, Lucifuge. se Assista lá. você algum dia, assim, quiser saber até que ponto vai a ignorância. Ignorância no amplo sentido da palavra, né? Ignorância, inclusive, no sentido de ignorar coisas. Do ser humano dentro dessa senda mágica, vai lá. Perde uns 10 minutinhos lendo os debates nos comentários. Cara, é cada coisa. Dá pra juntar o que você falou com o que o Michel falou. As pessoas elas acham que, tipo, não só magia, mas 2/3 da vida é basicamente como vou pegar 9 mulheres pra gerar um filho em um mês. E não é, cara. Não é. Tem coisa que depende de processo. E a gente tá tão acostumado hoje em dia. Em especial, assim, usando exemplo São Paulo, tá? Nós, vocês veem as loucuras que é trânsito. Eu sei que todo mundo quer chegar no mesmo lugar o mais rápido possível, faz tudo que é possível o mais rápido possível. Tudo tá rápido, tudo passa rápido, todo mundo, ninguém tem tempo pra porra nenhuma. E é a mesma coisa pra magia. Você vai pegar muita gente que vai entrar numa séria ou não. Essas pessoas vão achar que estão sob fogo na semana 2 invocando 3 e causando abalos sísmicos no Japão com o bater das asas de uma borboleta no final do mês. Não é assim. Eu lembro que e isso é bem verdade. Toda mentoria que é colocada em cima de Saturno coloca a pessoa no lugar dela, seja ela dentro ou para fora da mentoria. Porque a pessoa tem que ter essa ciência. Mano, é um processo, leva tempo. E eu recomendo que todo mundo leve isso pra vida.
Não faça tudo correndo na vida. Vocês vão deixar uma caralhada de coisa pra passar e depois, quando vocês estiverem lá no finalzinho da vida, você vai falar, puta, eu devia ter aproveitado mais. Não, saiu correndo pra tudo porque você queria alcançar tudo rápido e você não prestou atenção no que você devia ter prestado atenção. Magia não é diferente e normalmente as consequências você vê na hora e são catastróficas. E eu gosto de pegar muito o meu próprio exemplo, que eu até já comentei em um episódio passado. Cara, se você for pegar as minhas próprias coisas, o quanto que eu não precisei ter tempo, esperar, né? O tempo das coisas. E não foi só magia que eu mesma fiz. Foi magia que o Papito fez. E um monte. Entendeu? Então, assim, assim, é engraçado, porque é aquilo que eu comentei, as pessoas elas fazem umas comparações, né? Não, mas é porque fulano entrou no ritual e antes do dia do ritual já tinha conseguido aquilo, outro. Eu já fiz trocentos rituais e não consegui nada. Espera, vai tentando, vai fazendo. Olha eu aí Não de exemplo, né? desiste. Tem coisa que realmente é aquilo. Você tem que ir batendo, 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 batendo. Até o negócio acontecer. E faz parte. Sabe? Não significa que o magista ele é ruim. Ou que. Às vezes você é, né? Mas às vezes você é uma pessoa ruim. São múltiplos fatores que envolvem a realização de alguma coisa, e às vezes nesse meio tempo, Saturno ele vai te provar de algumas formas, até para você, quando você conquistar aquilo que você almeja, você conseguir manter aquilo na sua vida. Porque, sei lá, imagina você tá pedindo grana, só que você é uma pessoa que não sabe administrar seu dinheiro. Vai adiantar o quê? Pingar 1 milhão de reais na sua conta se daqui um ano você vai estar na merda de novo. Então, às vezes, Saturno vai te provar em algumas pequenas situações e às vezes muito difíceis na sua vida, que às vezes, inclusive, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com apego de alguma coisa na sua vida, por exemplo, que vai ensinar você, que vai trazer para você bagagem para daqui, sei lá, 5, 10 anos você conseguir o dinheiro que você queria e conseguir fazer aquilo dar frutos e não desperdiçar aquilo. E Saturno ele vai trabalhar muito dentro do que eu percebo externamente a você, e óbvio que isso vai refletir dentro, mas a gente também tem a questão da noite escura, né, da alma, que ela também vai trabalhar em paralelo com isso, muito em aspectos realmente muito internos seus. E aí, a gente entra também em outra coisa. Processo. Saturno, por ser esse processo de. Por ser o final das coisas, por ser o tempo, por dar o tempo e olhar, como foi o exemplo de uma plantação, você jogou lá a semente e tal. Você pode fazer a coisa mais transgênica possível. É diferente de um negócio orgânico que teve tempo para cozinhar, ou para cozinhar, eu tô sentindo cheiro de comida, que teve tempo para absorver os nutrientes, e aí eu lembro de cozinhar, porque eu gosto de cozinhar tudo em fogo lento. Puta, tô ali cortando. Cara, eu faço um hambúrguer e a cebola demora quase 20 minutos. Na cerveja preta, faço uma cebola caramelizada, porque, cara, vai colocar lá na manteiga, no fogo mais baixo que tem, e vai lá, deixa devagar para absorver bem, abrir bem os poros, puxar aquilo. Depois, enquanto tá fazendo isso, tá a cerveja preta ali também cozinhando e reduzindo, e depois joga tudo junto e fica de novo mais um tempo. Que é diferente de você chegar, aquela coisa mecânica de cola e. Mas Ah, já na hora e cara, é muito diferente.
E Saturno vem nas nossas vidas exatamente para isso. Eu tenho sempre trocado ideia com uma pessoa que eu tô meio que fazendo uma mentoria. E ela é muito afoita. E ela não consegue esperar nada, não sei o quê. Já falei para várias vezes: ah, não, vamos. Faz a mentoria do El, aprende. Porque ela já tá vendendo os feitiços e tudo mais, mano. Direto, Mi, como que eu faço tal coisa? Como que eu falo assim, porra, velho? E a gente aqui, tirando a Ra, né? Que a Ra ainda publica as coisas dela. Mas nós dois que sabemos fazer as coisas, a gente fica nessa de tipo, mano, ainda não tô bom o suficiente, sabe? A gente também tem essa limitação de colocar a régua tão lá em cima que. Mas, porra, a pessoa não sabe, ela tá aprendendo ainda, não sabe nem se proteger, já tá fazendo as coisas. E o tipo de merda que isso pode dar, cara, é muito grande. E. Pode falar. Não, eu ia falar isso. O problema, e isso é um exemplo muito claro que a gente consegue ver nos próprios coletivos do Papito. Você pega as pessoas que elas são extremamente ansiosas, e isso é uma coisa que eu cheguei a falar para ele um tempo atrás. Desde o momento que eu comecei a participar dos coletivos até hoje, basicamente, que eu, inclusive, vou fazer o desse mês, ele não entrei no grupo, as pessoas elas entram cada vez mais afoitas, cada vez mais ansiosas, cada Nossa, vez mais sim. desesperadas. E é muito, é muito. Então, assim, nada contra vocês, pessoas que estão lá, mas, cara, controlem-se, pelo amor de Deus. Porque é muito pesado. As pessoas elas têm uma necessidade tão grande que elas começam a ver magia, a ver qualquer coisa e justificar em cima disso. Tipo, cara, a parede da minha casa acabou de trincar e eu tô de proteção. Puta, é mandinga, eu tô macumbado, por É. favor. Não, tipo assim, nossa, justo hoje, no dia do ritual. E ok, realmente, dia de ritual, realmente ele tende a ser caótico. Só que a gente vê isso, por exemplo, eu tenho uma dúvida de como é que faz, como é que posiciona tal elemento na mesa, sendo que já teve uma pessoa que respondeu isso acima. E eu acho que o complicado e o que demonstra isso que o Dinho tá falando é que é o nível de ansiedade. Ele é tão estratosférico que a pessoa não tem a capacidade de falar assim: "Espera aí, deixa eu pesquisar aqui dentro da conversa", porque no WhatsApp existe como você fazer isso dentro de um grupo, campo de pesquisa, e ver se a minha dúvida, ela já não foi respondida. Então, assim, é imediato, eu não quero ler. O tanto de gente que tem por aí, em diversos segmentos, que nunca leu um livro e tá cagando regra. Aí você pega os grandes mestres que eram todos alquimistas, todos iniciados. Michelangelo, mano, o cara era médico, arquiteto, o cara era pintor, escultor, mecânico. Porra, John Dee. Mano, o cara era, sei lá, versado em cinco, seis coisas diferentes. E a gente não consegue fazer, tipo, uma mentoria. Parou pra ter que esperar a mamãe. Ah, olha o próprio caso do Enochiano. Quando a rainha foi virar a rainha, fazer o negócio. Ela foi fazer a coroação, ela pediu para John Dee ver qual que era o melhor dia para que tivesse todos os auspícios dos astros e tudo mais. E ele, mexendo com a magia enoquiana, ele fez um rolê para que para os próximos séculos o país dele fosse uma potência, porque não é de uma hora para outra. E se tornou um império. E, cara, mas e tudo isso gera tempo. Foi o que a gente falou no episódio sobre o que é magia. O universo não tá lá. São 40 bilhões de anos-luz. Você acha que tudo isso, o universo inteiro tá assim? Não, tô aqui, tô só esperando o Joãozinho falar assim que eu vou
Ou aquele, aquele meme, um videozinho zoando. A Terra chega. Oh, como que é? O Urano retrógrado? Como que... É curioso, né? É Mercúrio. É, Mercúrio. Ô, Mercúrio! Que você tá zoando a vida da Joana aí, ó? Ela tá falando que você é, ó, por sua culpa que ela tá fazendo. Eu nem sei quem é, velho. Porra, velho. Quando a gente falou no outro episódio que a magia ela é uma transformação, você tá aqui um texto que peguei do Morte Súbita, que é muito legal, que fala sobre a jornada psicológica, que tem muito a ver com o outro episódio. É... Jung, ele foi esse Carl Jung, foi um dos nomes que mais trouxe as coisas do ocultismo para psicologia, psiquiatria, para a visão que a gente tem hoje de mente. E ele propunha que a alquimia era um laboratório. é, Ele oferece analogias para que o processo que ocorre para o processo que ocorre no interior do indivíduo. Ele propunha que a alquimia é como uma analogia para o processo de individuação, ou seja, o processo de integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique, que nos leva a nos diferenciar dos demais seres e a buscar aquilo que corresponde ao nosso ouro, ou nossa verdadeira essência. Uhum. É, nessa analogia, a alquimia tem 4 partes: nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, operacionalizados por meio de algumas fases alquímicas, dentre as quais a psicologia analítica elencou como 7 principais, estudando imagens, símbolos típicos que aparecem em sonhos em cada fase. A psicologia junguiana, até então, em especial como apresentado nos estudos de Jung e Edinger, considera essas 7 operações, no entanto, existentes como estudos alquímicos que apontam 10 ou mais etapas. Isso foi escrito pelo Tamosalcas, que também tem um material muito bom. Nos processos alquímicos, eles são divididos de forma resumida em nigredo, a matéria escura, fase em que o indivíduo confronta a sua sombra, se sente perdido, desorientado. É um momento de crise, caos, mas também de intenso potencial de transformação. Etapa de morte simbólica, acesso à sombra, contato com dores e desafios. Corresponde ao universo desconhecido da sombra. Albedo, a matéria branca, ou embranquecimento. Embranquecimento porque no processo químico de separar as coisas, tudo o que é impureza fica de um lado, e aí aquilo que você vê que não aparentemente está sem nada, ele fica embranquecido. Quando a pessoa começa a integrar as sombras e ganha clareza mental e emocional, sendo um momento de purificação, transformação e renovação. A passagem de nigredo para albedo requer treino mental, desapego egóico e aceitação do fluxo que não depende do controle da pessoa. É possível associar o albedo com o ego e o seu trabalho consciente. Citrinitas, matéria amarela ou amarelecimento, significa despertar, em que o indivíduo começa a desenvolver seus aspectos criativos e intuitivos, sendo um momento de expansão e descoberta, uma etapa mais leve, criadora e realizadora que a anterior. Analogamente, podemos associar citrinitas ao contato com o inconsciente coletivo e os seus símbolos e arquétipos. Rubedo, matéria vermelha ou vermelhidão, em que o indivíduo alcança a realização do self. Self em inglês seria próprio, ou eu mesmo, eu próprio, sabe? Seria a parte mais interior de si mesmo, a sua essência, que a gente também falou nos episódios passados. A iluminação dos budistas e se tornar plenamente integrado, um momento de transcendência, união com o divino. Rubedo pode ser associado ao contato com os aspectos luminosos da psique via o self.
Outra coisa sobre a alquimia é que na Idade Média, quando as pessoas estavam querendo. Existe esse conto de que a alquimia prega transformar o ouro em chumbo, mas como que eles iam fazer isso? Imagina em um governo onde a igreja manipula tudo, onde a igreja não deixa você estudar e não quer que você evolua. É tipo os islâmicos fundamentalistas ou cristãos fundamentalistas, em que você não pode parar para descobrir o divino em você, mas você tem, você tem que obedecer o que é dito. Para enganar todo mundo, eles falaram: não, vamos transformar chumbo em ouro. O que eles não disseram é que o chumbo em ouro somos nós. É Uhum. transformar a matéria bruta que vem da nossa sociedade, que vem de tudo aquilo que nós somos influenciados, crescemos gostando ou não, que a gente já falou isso em outro episódio, nós somos moldados pelo nosso meio. E aí descobrir o que é realmente o eu mesmo, que é um Uhum. episódio que falaremos de verdadeira vontade, que Crowley defende. Cara, é um processo, não é tipo, puta, vou fazer aqui, vou acender uma vela pro meu anjo guardião, pro meu eu superior e ele vai me atender. Teu cu! Porra, não vai, cara. A Bramelin ficou meses fazendo a porra de um ritual, sendo alimentado, toda uma coisa Uhum. ali bem iniciática, separado e tudo mais, para conseguir ter um contato. Aí você acha que você comprou uma vela de origem duvidosa, né? Nem que tipo, puta, vou comprar uma vela bonitinha ali da hora, de cera de abelha. Não. E aí o anjo vai falar com você Parafina no. reciclada. É, com aqueles incenso de R$ 1. Porra, mano, sério? E essa semana a gente viu lá, tipo, a vela derretendo e a pessoa falando, nossa, mas o poder tava muito grande nesse feitiço, hein? E eu pensando, não, cara, não é porque a vela tá chorando que Gente, significa ó, algo. olha só, deixa eu desmistificar o negócio aqui. Se vocês discordarem de mim, pode falar. A vela, ela só vai trazer para vocês um significado na forma como ela queima, como a cera ela derreteu, como o pavio se comportou, como ela eh, se movimentou ali durante a queima, enfim, entre tantas outras coisas. Se você colocar esta intenção de forma muito clara nesta vela, para que ela realmente manifeste uma mensagem para você antes de você acender. Quase uma Caso piromancia. contrário, isso. Caso contrário, a vela pode ter dado uma pirueta. Não significa nada. Fica bem tranquilo. Ai, porque formou um embrião aqui. Estou grávida? Desculpa, não. Se acontecer, foi uma puta de uma coincidência, mas a vela não, ela não vai trazer essa mensagem pra É você, a não ser que você realmente especifique. É muito aquela história, nossa, eu fiz o ritual e de repente tal coisa aconteceu. Será que foi resultado do ritual ou será que foi uma coincidência? Foda-se. Você fez o pareidolia e via de ritual. confirmação. Isso, você fez o ritual, o negócio aconteceu, foi resultado do ritual e pronto. Pronto. Mas não tem, ai, mas e a circunstância? Não. Se você fez o ritual pedindo tal coisa, o negócio aconteceu, não importa se foi coincidência da vida ou se foi resultado do ritual. E eu acho uma coisa também interessante isso que o Michel falou da verdadeira vontade e tudo mais. A gente pode até traçar um paralelo com a questão da grande obra, porque eu tenho para mim que meio que a grande obra ela só é concluída quando o magista ele para de lutar contra Saturno e ele passa a usar esse chumbo dele como uma base para de repente conseguir alcançar esse ouro. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Concordo em gênero, número e grau. E também essa questão da transformação alquímica, dá para fazer um comparativo com semente, o processo de germinação de uma semente. Então, você consegue ter o processo do nigredo, do albedo, a parte das citrinas e o rubedo, dentro da questão de eu vou plantar uma semente, ela vai passar um tempo ali, ela vai ter que romper a casca, aí ela vai ter que germinar, ela vai ter que sair. Então, o rubedo é ali quando quando essa semente, ou você, supera o teste de Saturno. Então, aqui a gente já tem algo que foi transmutado para o ouro. Então, você já tem uma estrutura que foi Saturno que te deu, e ela é capaz de conseguir enfrentar algumas coisas sem sofrer com aquilo, sem se queimar. Então é onde, de repente, sei lá, o neófito ele perdeu o emprego, aí ele fundou, de repente, a sua própria empresa, baseado naquilo que ele gostava muito, e essa semente ela foi demorando um certo tempo para conseguir brotar e dar frutos, e até se tornar uma árvore resistente o suficiente para não conseguir ser derrubada por qualquer vento ou tempestade. Então, é aquilo que eu disse no começo do programa. Às vezes, Saturno vai te testar em algumas coisas, porque se ele não existisse, deixasse que as coisas fossem entregues para você de uma maneira muito simples, qualquer chuvinha ou vento mais forte que desse derrubaria essa sua árvore. É, Então, realmente, você precisa passar por isso e existe um motivo para você passar por isso. e aí tem duas coisas que me vêm à mente. A primeira é, de novo, Carl Jung, que fala que a árvore que quer alcançar os céus, ela precisa ter as raízes no inferno. Significa que o tanto que a árvore cresce, a raiz dela tem que crescer de forma proporcional para baixo, senão o vento tomba ela. E a outra coisa sobre, se Saturno não fizesse esses testes, imagina um mundo onde todo mundo recebe o que quer. O, o filme lá com Jim Carrey, que ele vira Deus, ele começa a dar sim para tudo. Todo mundo ganha na loteria. O que acontece? Todo mundo ganha menos de $1. Porque as coisas têm um valor porque o sofrimento. Ai, Carmara. Porque querendo ou não, quando você passa pelo processo, você dá valor para aquilo. Olha nos países tipo Suécia. Depois de ter passado 43 anos tomando no cu, adoraria morar numa Suécia onde tudo é lindo, maravilhoso, funciona e as pessoas têm tão pouca dificuldade que elas se desvivem porque não tem mais, não tem sentido, não tem é, dificuldade, não tem, cara, não é dificuldade, ela não tem desafio nenhum. É igual quando fala, não, mas o importante não é competir, não é ganhar, é estar junto. Mano, teu cu. Tipo, é legal estar junto, mas dê valor também. Você não precisa ser aquele maluco que quer ganhar tudo. Mas, porra, se você passou por tudo aquilo, você se matou e você conseguiu o seu alvo, você passou por esse teste de Saturno, cara. Então você tem que comemorar. Você sim tem que. Tipo, porra, que da hora, eu ganhei, caralho. Porque se não tem valor, se não tem essa dificuldade, tudo também não tem mérito. E aí, tipo,
E uma discussão que eu tive uma vez com um cristão que falava que Deus ama todo mundo, porque o amor é igual para todo mundo. Eu falei assim, cara, não. Se o amor Não, se o amor é não. igual para todo mundo, então o amor não tem valor. Porque uma pessoa Não, que tá que ali se amor matando. de merda, hein? Porra, Que amor de merda. porque a Ele ama pessoa tá todo mundo ali se igual, mas. matando pra fazer um É, negócio bem, e a outra pessoa tá completamente nem aí. Se é. for o Não, peso. não funciona. Não, mas é porque Deus deu o livre-arbítrio, então se a humanidade sofre, é culpa dela. Se a humanidade faz merda, é por conta de quem criou também. E permite com que as coisas sejam assim. Não porque é para provar o verdadeiro amor. Nossa, que amor sádico, hein? Imagina que você tem dois filhos. Por mais que de repente você dê tratamentos diferentes, porque um tem uma personalidade e o outro tem outra personalidade, você é capaz de dar a sua vida para que os dois não sofram. Ai, mas deu Jesus, nossa, que amor sádico, de É, novo. é. E Mas eu, vamos conversar, eu é. fico revoltada. Vai ter o podcast da história da religião. E aí outra coisa é que vendo aqui sobre Crowley e tudo mais, ele fala do abismo, que o abismo é uma forma de renascimento, tanto que quando o mago passa pelo abismo de forma bem sucedida, ele se torna o bebê do abismo. Ele é renascido e desprovido da identidade pessoal. Ele cresce para ser o Magister Temple, habitando na cidade das pirâmides dentro de Biná. O seu nome agora é Nemo, que significa em latim ninguém. A realização essencial é a perfeita aniquilação daquela personalidade que limita e oprime o seu verdadeiro eu. Ou seja, Saturno, quando a gente tá trabalhando, e Saturno, que você falou, Saturno é quando você vai fazer a sua verdadeira grande obra, a verdadeira vontade, tá? A grande obra, né? Quando você para de lutar com Saturno, é porque você aceitou exatamente essa morte, a morte do ego, a morte do eu, e aí você dá esse passo a mais na evolução, na iluminação, em crescer, e você não é mais aquela pessoa que está cheia de, puta, foi criado nessa sociedade com esse pensamento, com isso, com aquilo, com ego, blá blá blá. Então você parou de lutar contra essas coisas de Saturno. Agora você já não tem mais essa limitação que oprime o seu verdadeiro eu. Então você consegue fazer as coisas. E isso é um processo. Pô, tem gente que tá há 15, 20 anos fazendo terapia e continua Uhum, sem uhum, conseguir fazer as coisas, cara. uhum. Porque Exatamente. é muito do nosso eu. E aí entra Uhum, o comportamento humano. Ele é moldado pela sociedade, pela educação, pelos pais, pela religião, pela rede social e muito do comportamento como todos os outros primatas. Porra, a gente acumula gordura porque nos últimos uhum. 100 mil anos como primata, a gente não sabia quando ia comer. A gente começou a ter acesso à comida de comprar de forma exacerbada nos últimos 50, 80, 100 anos. A gente ainda tem aí, né? A gente tem 99.900 anos de memória genética falando que a gente tem que agir de tal forma. Então você tem que se despir de tudo isso. Cara, é um processo longo. E a magia, como a gente falou em outro episódio, a magia não é só lançou a varinha, o bagulho caiu no meu colo. Não, é uma mudança de dentro para fora. As coisas não vão acontecer se vier simplesmente caiu no colo. É um processo, cara. Porque quer dizer, é um processo para você que quer ser um verdadeiro iniciado. Se você é a pessoa que só está contratando trabalho porque você quer usar um Game Shark na vida para melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ok. Essa encarnação você vai ser a pessoa que está no automático, desfrutando de uma coisa aqui e outra ali.
Volte outra vez pra evoluir na outra vida. Eu já não quero mais, tô de boa. Quero evoluir nessa daqui pro meu templo astral com meus cachorros. Mas é bem isso. Tem segredo. Muita gente não vai, continua não dando valor a esse tipo de coisa. E assim, só para reforçar também, deixa aquela voz. Não queremos dizer com isso que Saturno é só coisa ruim, tá, gente? Saturno não é só pisando na sua cabeça, te passando rasteira e fodendo sua vida de verde e amarelo. Aí Tem também tem N coisa coisa. pior, né? Tipo, Tem ele não coisa é só pior. coisa ruim, ele também tem coisa pior. Exato. Saturnália tá aí pra provar também. Mas é basicamente isso. As pessoas que querem ter uma evolução, elas vão ter que passar por Saturno, ponto. Não é tipo, ah, não vou, não quero, veja. Se você quer mudar, você tem que fazer. Você tem que passar pelo teste de Saturno. Coisas têm que morrer para coisas têm que poderem nascer. É o. É a torre do tarô, né? Exatamente. Toda a história começa, toda a história termina. Todo término de uma história começa uma história nova. É a mesma história da semente. A semente você planta, ela tem que ter resiliência para crescer, ela tem que ter flexibilidade para aguentar o vento, ela tem que ter a capacidade de se reproduzir para deixar seus frutos e ela vai morrer. É o ciclo de todos os planetas, é o ciclo de toda a energia, é o ciclo. Só que você tem que querer. Não adianta você achar que, tipo, vou aprender tarô para saber o meu futuro, vou operacionalizar minhas bruxarias aqui só para fazer minhas. O Michel falou. Se você não está disposto a se tornar uma pessoa melhor. E voltando no que a gente falou, o chumbo ao ouro não é vou chumbo ficar milionário, não, é você se transformar de chumbo e evoluir como uma pessoa até o ouro. Você não faz isso pulando passos, você não faz isso pulando energia, você não faz isso pulando estudos. Você tem que ir passo a passo, uma coisa de cada vez. Você pulou uma, volte duas casinhas, porque você não vai conseguir andar. É bem claro. E aquela velha história também, e aí servindo de reforço pro pessoal que está nas mentorias, seja do mago, seja de Scry, seja do que for, cara, a mentoria inteira é um teste de Saturno. Nunca se esqueçam disso. Porque é a mesma coisa. Tem aquelas vezes que vocês vão falar, puta, eu tô ficando louco, não aguento mais. Para, respira e vê se você consegue. Muitas vezes você só não tá vendo o caminho que tá lá na sua frente. E eu sei, porque teve momentos que eu tava fazendo Nossa 3 Senhora. relatórios por dia. Era ridículo, né? Um pra mentoria, um pra isso, um pra aquilo. Tipo, tá um pesadelo. E é recente. Mas não larga a mão. Isso me Você daí. lembra da mentoria, que a gente precisa fazer o episódio de experiências, mas Uhum. quando a gente fez a gente fez os experimentos com os elementos para dar vida às armas As mágicas. armas mágicas. Cara, eu passei uma semana meditando com a Terra e quando eu meditava, a primeira coisa que eu vi em gnose foi um cenário meio apocalíptico, onde eu vi assim um monte de cadáver. Tipo é, o Exterminador do Futuro, o Dia do Julgamento, assim, um monte de cadáver. E tinha uma pilha e eu tava em cima. E eu me vi morrendo. No segundo dia, eu me vi debaixo da terra, começando a entrar em decomposição. E foi assim, nojento. No terceiro dia, a decomposição, que na alquimia é a putrefação, e é o primeiro passo, que é o nigredo, que é o chumbo. Eu me via assim, o material que estava putrefato, ele começou a surgir raízes não, mas era como se fosse pequenos filamentos. No quarto dia, isso tinha dado vida para uma sementinha. No quinto, a semente estava maior e ela estava tipo assim, ela estava subindo assim já querendo
e para a terra. No sexto dia, ela estava tentando romper a terra e eu vi os elementais falando: Mano, ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. No sétimo dia, tinha virado uma árvore pequena. Quando eu fui fazer o ritual do pantáculo, eu me vi como uma árvore tão grande e larga Uhum. e tinham animais em volta que estavam aproveitando a sombra que a minha árvore fazia. E esse é o processo de morte da, da alquimia. É o processo de Saturno, é o processo da iniciação. E não é que depois, tipo, ah, beleza, virou uma árvore, tá lindo, maravilhoso. Não, agora que a árvore cresceu, a árvore tem que ter raiz forte, porque agora vai ter chuva, agora vai ter todos aqueles outros, são outros problemas, mas de novo tá ali. E foi uma experiência que foi, cara, eu lembro que eu terminei esse exercício e eu mandei áudio pro El chorando, 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 agradecendo, que foi assim, uma das melhores experiências da minha vida, cara. Eu Foi. lembro que uma vez eu tive uma experiência com Hecate, com esse negócio de cavernas e tudo mais, que tem muito isso, né? E teve uma vez que numa caverna eu entrei como se fosse num. Não era bem uma sala, mas existiam algumas antessalas, tipo num processo assim de uma caverna mesmo. E foi engraçado ver o que acontecia conforme eu passava por essas salas, porque numa das primeiras salas que eu passei, eu vi várias coisas que elas eram minhas, e coisas que eu era apegada, assim, de alguma maneira, e essas várias coisas, elas estavam todas destruídas. Todas, todas. Tipo assim, destruída como se alguém tivesse ido lá e marretado todas as minhas coisas. Eu não sou uma pessoa muito apegada, mas algumas coisas eu sou. E aquilo foi bem impactante pra mim. Eu fiquei lá um certo tempo, Hecate ela não costuma falar, né, com frequência. E aí eu fiquei um tempo lá, e aí no dia seguinte eu voltei, porque tudo isso foi um grande processo. No dia seguinte eu voltei, eu consegui um pouco mais pra frente, daquela antessala. E aí eu cheguei numa outra que não tinha nada. Era um vazio. Ah, e nessa sala que as coisas estavam destruídas, ela tinha uma iluminação por uma tocha. Então, era uma caverna, por isso que eu consegui ver minhas coisas destruídas ali. Na próxima sala que eu fui no dia seguinte, era um lugar completamente escuro, não tinha tocha. E eu lembro que eu questionei ela, eu falei assim: eu não estou conseguindo ver o que tem aqui. E eu pedi para ela me dar uma das tochas dela, né? E ela falou que ali não haveria luz, porque ali seria o meu teste da minha fidelidade ao nada. Aí eu tipo, caralho, caralho. E eu fiquei ali, sentada naquela sala vazia de caverna fria, úmida, escura, basicamente como se eu tivesse voltado a um útero, só que era um útero frio, né? Era um útero sem acolhimento, né? Era um útero de desamparo. Era o nada. Era o vazio. E eu senti como se algumas escórias, algumas coisas estivessem sendo tiradas ou expurgadas de mim, para que eu voltasse a conseguir ter alguma coisa, né, de diferente depois de tudo aquilo. E aí, na terceira oportunidade que eu voltei
Não, dessa vez eu acho que não foi no dia anterior, porque eu lembro que eu fiquei um tempo ali, acho que foi coisa de alguns dias depois, sei lá, uns 3 dias depois. Eu fui para a próxima antessala e eu me deparei com uma antessala que não tinha teto. Era como se fosse uma clareira dentro de uma caverna, por mais, sei lá, bizarro que isso possa parecer. E caía umas gotículas de água, assim, nesse grande nessa grande abertura que tinha, e eu olhando pra cima, eu conseguia ver a lua, a luz da lua. E aí essa luz da lua, gente, juro por Deus, só de falar eu me arrepio toda, dá vontade de chorar. E essa luz da lua, ela iluminava essa clareira na caverna. E ali eu me senti, literalmente, assim, presenteada por aquela iluminação e tudo mais. Obviamente que eu tô resumindo bastante experiência aqui, que teve muito mais coisa, só que eu acredito que converse muito com esses exemplos que o Michelzinho deu, da alquimia e todo esse processo, né. E outra coisa, Saturno, como o Dinho falou, ele tem a parte ruim, a parte pior, mas ele também tem uma parte boa, porque é ele que ensina disciplina e força através da severidade impiedosa. Porque quando você passa muito problema, porra, vocês sabem a minha história, eu trabalho desde os 14 anos, com 14 anos, onde todo mundo tinha que estar na zoeira, eu estava sustentando a minha casa, meu pai, minha mãe e meu irmão, ganhando o que na época era R$ 64, porque era metade do salário mínimo. E você aprende a dar valor à tua disciplina, a passar por algumas coisas. E na Cabala, quer dizer, antes de falar da Cabala, Saturno, uma das coisas boas que Saturno também faz é ensinar os mistérios, ensinar a magia. E aí vem através do teste. E uma das correspondências mais importantes de Saturno no esoterismo ocidental é Binah, que é a esfera do Mina. entendimento. É a terceira sefira da árvore da vida. E fica no topo do pilar da severidade. Se der, Michelzinho, coloca na edição uma fotinho Sim. da árvore da vida. E Binah é a grande mãe primordial. É Uhum. o útero onde toda a forma emerge. E se você for ver, cara, o útero tá ali. Uma coisa vazia que usa o caos ali da energia sexual e faz aquela alquimia e traz a vida. Ela recebe a força em forma de Shokmah, a sabedoria, e impõe uma forma, estrutura e limitação. E como o John Fortune explica na Cabala Mística, a forma disciplina a força com uma severidade impiedosa. Binah, ela é simultaneamente a mãe fértil brilhante e a mãe escura estéril. Ela é aquela que dá a vida e que toma de volta. Ela é uma dualidade perfeita da natureza, o criador e o destruidor, o arquiteto e o coveiro. Uhum. Então, Saturno, ele é o teste de tudo para fazer ali o processo de criar a árvore forte, as pessoas, endurecer. Tem até aquele gráfico que mostra pessoas fortes criam uma geração forte, cria uma geração confortável, que cria uma geração fraca, que cria uma geração problemática, que cria uma geração forte. E, cara, é verdade. Isso é um ciclo que a gente vive. E na alquimia, que Saturno governa Nigredo, e a primeira fase mais difícil, o Carl Jung, ele corresponde, ele fala disso também ligando com a noite escura da alma. Quando o indivíduo confronta a sombra interior. Porque é exatamente a hora que você confronta suas sombras que você fala,
puta, agora não tem jeito, velho. Agora eu vou ter que evoluir. Porque toda vez que você fala, eu tenho um problema disso, eu tô com trauma, não sei o que lá, você quer evoluir, você vai ter que tocar na sombra. E é o primeiro passo para mudar a sua vida. E a noite escura da alma, cara, eu lembro quando eu fiz com o Arrows um negócio pra ver a sombra e era porque eu não tava conseguindo entrar em gnose. E eu descobri uns traumas de infância que foi assim, eu chorei mais do que quando a Olivia faleceu, cara. E foi foda, foi uma noite escura assim, que você vê tudo aquilo que você falou, né? Que você tá Uhum, escondendo, que você ali tá não querendo lidar. uhum, É, aí uhum, a gente entra uhum, nessa parte, a noite escura da alma. Que vem daqui a noite escura da alma, quem cunhou esse termo foi São João da Cruz. Em 1500, que nasceu, viveu entre 1542 e 1591. Um frade carmelita e doutor da igreja, compôs um poema chamado A Noite Escura, durante o seu aprisionamento em Toledo. O poema narra a jornada da alma de sua morada corporal à união mística com Deus, usando a metáfora de uma amante escapando da sua casa à noite para encontrar o amado. E uhum, os gregos acreditavam que o reino, isso daqui, o material, na verdade, ele é a parte que passa. Isso daqui não é o real, ou o que hoje chamam de Matrix. A verdade uhum, mesmo é quando a gente atinge o, o mundo astral. Porque lá está a nossa essência, ou que é aquilo que não foi corrompido, da onde a gente veio, aonde no hermetismo fala da união com a mente do Uno, que a gente chama de Maade, no enoquiano. E os gregos já acreditavam nisso. Então, você pegar o cristão, 1500 e alguma coisa, e a uhum, galera ali da época de Platão, já com essa concepção, você fala assim, mano, tem quase 3.000 anos de diferença. Né? E os caras, tipo, 3.000 anos antes, e eles já tinham uma concepção que hoje a gente ignora completamente porque nós estamos sufocados com excesso de desinformação e futilidade. E tudo isso vem de uma maneira tão rápida, fácil, massageando o nosso ego, fazendo a gente acreditar que é importante, que ninguém quer confrontar as sombras. Quando eu falei para uma amiga minha do trabalho, tipo, meu, porra, fiz um trampo assim, 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 tal, com meu amigo, pra gente falar das sombras. Ela, eu tenho muito problema com a família. Eu falei assim, você quer o telefone dele? Não. Se é trauma e minha mente não quer que eu saiba, tá bom lá. Deixa. Eu que não vou querer mexer nisso. Nossa, sim. Eu tenho exemplos muito próximos também nesse sentido de, tipo, quando o negócio começou a pegar, assim, de começou a mexer na terapia de em tal coisa, a pessoa pula fora e arruma várias racionalizações, assim, pra não participar mais do processo. Cara, e é muito louco. E assim, ok, a gente entende, tudo bem, cada um tem também o seu. Só que saiba que você fazendo isso, você opta por não Permanecer na caverna de evoluir Platão. nesta forma, permanecer na caverna de Platão ali vendo sombra e achando que é bicho, né? Outro episódio, pode anotar aí, Dinho. A gente precisava falar um episódio só da caverna de Platão, cara, porque é sensacional. Uhum, E uma coisa que eu lembrei de
você falar que Hecate ela ilumina com tocha. Lembra uma. Quando você ilumina, a tocha ela não ilumina lá na frente. Ela vai É. iluminando ali no seu pé. É um passo de cada vez. Ela não é um farol. Uhum. Ela não é o farol xenon. Não, ela ilumina um passo de cada vez. Porque se você olhar lá na frente, e aí é até uma coisa que serve para tudo na vida, mas quando você quer aprender a correr, por exemplo, você não coloca logo de cara, puta, vou correr, vou fazer o Ironman, eu vou correr 100 quilômetros. Você começa, mano, eu vou Corrida conseguir até a Naruto. esquina. Puta, consegui até a esquina? Puta, eu vou até a outra. E aí É. um passo de cada vez você vai. Uma vez eu estava lendo um livro que chama Axiomas de Zurique. É sobre economia e como investir, porque a Suíça é um país que não dá para plantar porra nenhuma, não tem energia, não tem riqueza de terra, não tem... e os caras são os maiores ricos investidores, porque desde criança eles aprendem a investir, a não depender a vida do CLT. Tanto que nesse livro ele fala que o pai do escritor falou assim, ó, saiba que você não deve destinar sua mente, suas forças exclusivamente para o trabalho. Senão você vai morrer pobre. Metade da sua vida tem que ser, do seu esforço tem que ser para você investir, especular e tudo mais. E não entrar na ganância. Você começou a investir, puta, vou colocar a meta lá na frente. Não, é igual você andar numa montanha à noite. Você não sabe se o pico está a 800 metros em 45 graus de inclinação ou se ele está daqui a 20 metros. Então você andou um percurso bom, para, descansa um pouco, depois continua. Uhum. Porque se você olhasse lá na frente, logo de cara, você ia Você olhar e não falar, ah, nem vai, nem fudendo, não fudendo, vou, não vou. nem fudendo. Então Saturno e a tocha de Hecate é assim, ela vai mostrar o passo ali, tipo, meu, é aqui, é esse momento, você vai tratar esse Aqui momento. dá. Depois a gente vai para outra coisa, que é como a gravidez começou ali, pá, criou o coração, depois criou não sei o que, depois criou até a receitinha você jogou ali na água e tipo, jogou a Pokébola ali, saiu a criança. E, cara, essa parte da noite escura da alma é um bagulho que eu tenho umas quantas noite escura e é um bagulho que Quem- É que às vezes você para, você deixa de acreditar, tem horas que você não vê as coisas acontecendo, tem horas que você era muito bom numa coisa e de repente, sei lá, acontece alguma coisa, você para de ver resultado naquilo, você começa a se questionar a respeito do caminho que você tá, das suas escolhas, ou do porquê que algumas coisas acontecem com você e outras não acontecem com você. Aí você começa a fazer uma comparação, e eu acho que essa é a pior merda que você pode fazer, porque cada processo ele é único. Mas a gente, né, não, nesses momentos, querendo ou não, acaba indo no automático para isso. Questionar, você chega até a questionar, assim, a sua vontade. Se realmente é aquilo ou se de repente você não se enganou. Poxa, será que é aquela história, né? Quando a consciência se expande, ela nunca mais volta. Você fala assim: "Putz, às vezes era melhor eu ter ficado na ignorância".
Às vezes era melhor eu não ter descoberto o, o ocultismo. Maldito Morpheus Às me deu aquela vezes, pílula, viu? é, era melhor eu ter ficado preso na Matrix. Só que aí você pensa, beleza, mesmo que você quiser dar as costas, né? Agora você, com essa consciência, sabendo que tudo isso existe, como é que você vai viver, tipo, Não tem, normal no mundo? Você não tem sabendo Ctrl que Z na mente. não tem como. Não tem como, sabe? Então é muito complicado, é aquilo. Não entrem pro, pra esse caminho se vocês. Não, é que foda falar assim, ter certeza. A gente nunca tem certeza de nada, né? Mas sem ter a consciência da escolha de vocês, uma consciência consciente da escolha, porque depois é meio que um caminho sem volta, pelo menos aqui dentro. Você pode até virar as costas fisicamente e seguir outras coisas, mas aqui dentro não. Acho que vai bem mais a fundo também só Fala do que mais alto. isso. Fala mais alto, Jim. Ah, pra eu falar mais alto, É. desculpa, eu não entendi o que você tinha falado. Não, porque assim, pra mim é exatamente o que vocês falaram. Tem que se refletir muito que as pessoas, tem muita gente que acaba entrando no horror místico, mas pela curiosidade, é porque começa a gerar um fascínio no tipo, pô, comecei a seguir comecei a seguir o Papito no Instagram, tô vendo ali que, nossa, olha, o cara conseguiu 7 promoções em 3 meses, de uma vez só, de 4K. As pessoas, muita gente, eles entram achando que é basicamente isso. Quem tá entrando agora, quem tá tipo, tô aprendendo o que é elemento ainda, tô tentando entender o que são essas coisas. Tem que sempre saber que é o seguinte, cara, você vai ser testado. Ponto. Você vai chegar e você vai ter conversa com outros amigos, pessoas ocultistas, que elas vão falar pra você o seguinte sentido. E isso é conversa que nós três já tivemos da mesma forma, que é eu faço magia pros outros e funciona. Eu faço pra mim e não funciona. Eu sou um merda. As coisas não acontecem pra mim. E, cara, às vezes não é só isso. Tem muita coisa que a gente faz. Exemplos recentes. Tô fazendo trabalho mágico há 2 anos com um objetivo exclusivo que eu achei que, tipo, todos os sinais falaram pra mim que ia acontecer esse ano. E eu já tive a resposta que não vai. Então, tipo, você chega e vai falar, puta, não deu certo? Não, você senta sabendo as coisas que sabe, você tem duas escolhas. Ou você sente em desespero e fala, eu sou um merda, eu fiz tudo errado, essa bosta não tá funcionando, o cara é A4, xinga pra cacete. Ou você fala, beleza, vamos aprender, tentar seguir outro caminho e apontar essa energia para outro canto. Não tem jeito. Você sempre vai. O caminho do desespero e da loucura de todo mundo. O importante é você não abra essa porta. Não abra. A partir do momento. Aprende. Porque Pode a falar. partir do momento que você, como a Rafa falou, que é um capítulo que a gente vai fazer, um episódio que a gente vai fazer Uhum. sobre a caverna. Mas quando a pessoa sai da caverna e olha a luz, se ela tenta voltar, ela já não vai enxergar do Não. mesmo jeito, porque a luz dela, o olho dela se acostumou agora com a É. luz. Então ela de novo nas sombras, ela não vai enxergar direito. E aí ela não vai ser boa em nenhum dos lados, porque ela não vai conseguir olhar de novo para a luz nem para as sombras. Vai ficar naquele lá. E isso é uma coisa que Crowley ele explica que quando o aspirante nessa jornada para ter o ego purgado, quando ele falha por vontade própria ou por fraqueza, ele torna a sua autoaniquilação absoluta. E ele é lançado no abismo. Ao invés dele É. ser recebido nesse útero que é Saturno, onde as coisas podem ser feitas, ele permanece no abismo segregando seus elementos ao redor do seu ego, como se isolando do universo. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a morrer por si só, porque o ego dele vai nutrindo ele.
ele não tem a evolução. Nós, como iniciados no caminho iniciático, a gente está querendo nos elevar exatamente para estarmos nesse essa gota de oceano, porque eu vi uma explicação muito legal de como pelo menos foi o que foi a explicação de um monge budista do que era a morte. E nós seres viventes seríamos como uma gota que foi tirada de um oceano. E quando nós morremos, essa gota é devolvida no oceano. Então a nossa psique, espírito, seja, ele volta para essa consciência cósmica. E quando você deixa o seu ego ali, você está se blindando de, de ter essa evolução. No livro Liber Aleph, Crowley descreve essa escolha como terrível. O adepto exemptus pode destruir o seu templo e estender a sua vida à vida universal, ou construir uma fortaleza ao redor do seu templo na falsa esfera de Da'at, porque ele ainda vai viver no abismo. Ele escolhe negar tudo aquilo para continuar vivendo de si mesmo, continuar ali naquela enganação, tipo, que é o que a Rafa falou. Ah, você viu as coisas ali, tipo, puta, não quero mexer nisso, deixa. Cara, você nunca vai sair do status que você tá, você nunca vai evoluir como pessoa. Aqueles problemas que te afetaram sempre vão te afetar e você vai provavelmente vai Crescer passar eles pra dói. frente. Eu, quando era criança, eu tinha muita dor nas pernas. Que eu falava assim, é dor de crescimento, né? Eu acho que esse é um bom exemplo. Crescer dói. Exato. E você não ter essa coragem, porque quando Saturno bate, Saturno te leva para essa noite escura da alma, que é a noite de mais reflexão. A noite escura não é uma noite, mas é um É, processo, não, é um período, é um é. período. É um período que você passa algumas vezes. De tempos em tempos, né? É, porque toda Ai, vez que tem um você é tempo confrontado, específico? Não. Pra uma, cada um é de uma uma coisa forma. morreu ali, tem outra para consertar. Teve uma vez que a Hecate me mostrou um corredor, cara, com um monte de Porque tem porta. muito esse rolê, né? De corredores e. Nossa Vocês Senhora. sabem É o como acessar o jeitinho meu dela, templo. né? Vocês sabem como acessar meu templo e vocês têm acesso total. Então, cara, vai ali no jardim onde tem uma escadinha que vai lá pra baixo no templo dela. Eu faço esse convite. Pode acessar meu templo que tem pra ela. Vejam alguma coisa. Porque, meu, tem um corredor aí cheio de portas que eu fui em algumas. A primeira vez que eu fui, eu assim, fiquei 10 segundos e falei assim: posso sair? Como você falou, a Hecate não fala, ela só olhou pra mim. E eu É. entendi, tipo, você não vai pras próximas enquanto você não resolver essa. E foi pesado, pesado, cara. É. Nunca é. Não, vou dizer assim, é bom. Cara, eu sou meio masoquista, sabe? Eu, eu, eu vejo muito valor é, em todas as vezes que eu. Engraçado, né? Nossa, meio que acaba que vira um assunto assim, Hecate, né? Mas, É porque ela apesar tem a disso, correlação com a Lua e com Saturno muito sim, grande. total. Ela é a Ape- iniciadora, ela é a senhora dos caminhos, é. Mamãe é foda. Eu sempre evitei Hecate, né? Quem é das antigas lá do meu Instagram vai saber que eu sempre evitei Hecate. E aí, quando eu entrei pra ordem, que a gente começou a fazer os rolês com Hecate mesmo, porque ela é uma das patronas, né? É a matrona. É, matrona, desculpa. É.
matrona da ordem. Ela é a matrona da ordem, então É, matrona. não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer, tem que trabalhar com ela. E eu sempre evitei ela horrores. Mas eu sabia, eu cheguei até a comentar com algumas pessoas isso assim. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que trabalhar com ela. Não ia ter como eu fugir pra sempre, né? Eu sempre tive, tipo assim, Hecate. Ela lá e eu aqui, sei lá, não me cheira muito bem, entendeu? E quando eu tive que encarar isso, foi muito do caralho, porque foi em partes aquilo que eu esperava, só que eu acho que eu também criei um monstro tão grande na minha cabeça, porque eu sou tão cautelosa com tanta coisa, que sei lá, eu gostei da experiência e arrisco dizer que, por vezes, eu gosto mais de encontrar com Hecate do que com a própria Gaia. Pra conversar, porque eu sinto. Conversar assim, né? Monólogo. É, monólogo, sim, 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 total. Mas eu não sei, eu acho que tem alguma coisa nela que é o que eu preciso. Eu não sei explicar ainda. Quem sabe daqui uns anos, no episódio 1000, eu tenho essa Opa. resposta. Falar pra vocês que eu até fico feliz em ouvir que falar com o Hecate é um monólogo, porque eu pensei que o problema já era comigo. Não. Cara, então, eu tô nesse rolê quase 6 anos com a Hecate e tudo mais. Mano, Ela é poucas, como quando, diria. quando a Nina faleceu de câncer, ou quando foi que eu perdi a Artemis ou Tote, não lembro. Não, foi a Olivia. A coisa mais humana e empática que ela fez depois de tantos anos foi colocar a mão dela em cima da minha. Ela não falou nada, ela colocou a mão dela em cima da minha. Só. Isso foi assim, tipo, mano, ela se manifestou, velho. Caralho! A lágrima vem de emoção, assim. Nossa, Oh, eu fui significa tocada, aquela que grande está deusa. distante. Aquela que está distante. E aí chega o pessoal, ai, nossa, mamãe. É, É a mesma galera que fala que Kali é mãe Kali, que cuida de você, te abraça. Lilith, minha mãe Lilith. É pra morrer, cara. Belial, Meu marido, né? Pega no meu e balança. meu marido. Casamento coletivo, Astaró meu Deus. É. também. O E pessoal todas adora, essas né? coisas que a gente está falando, elas têm a ver quando você para ler a, a, é a visão e a voz, né? Que conta a jornada de Crowley pelos Aetires, que seriam equivalências de níveis de um céu. Um deles é o abismo. Você fala, porra, como assim? O abismo tá. O abismo tá fazendo parte do céu? Sim, porque quando você está em evolução, chega um momento que seu ego está muito alto. E você precisa morrer. Aí entra Saturno e tudo mais, né? É um dos testes. Mas quando o Crowley fala que o Adeptus ele precisa morrer, ele passa por essa parte do abismo onde ele enfrenta o demônio Corozon. Que é engraçado porque o número dele, tudo tem na Cabala ali, né? Tipo, um valor numérico, o número dele é 333.
que são 3 vezes o número 1. O 3 são 3 vezes o número 1, que é a unidade. Uma paródia da Trindade Divina. É uma unidade fragmentada. Corozon ele não é realmente um indivíduo, mas a personificação temporária das forças delirantes inconscientes que ocupam o abismo. Uma das passagens no livro Confissões, ele descreve o abismo é vazio de ser, mas cheio de todas as formas possíveis, cada uma igualmente inane e maligna, ansiando tornar-se real. Estas formas rodopiam sem sentido em montes ao acaso, como redemoinhos de poeira. Cada agregação casual afirma ser um indivíduo e grita: eu sou eu. Um paralelo psicológico é quando Grant Morrison escreveu Corozon, ele é o eu existencial em seu último suspiro. A personalidade à beira do abismo que fará qualquer coisa, dirá qualquer coisa e encontrará qualquer desculpa para evitar dar o passo de se desintegrar em direção ao não ser. Ou seja, passar por esse momento onde Saturno trabalha em você e você fala, puta, estou me despindo realmente dos meus conceitos, preconceitos, pós-conceitos e vou me abrir, vou parar de lutar com Saturno. Passei aqui apanhei bastante na noite escura da alma, refleti muito e realmente, cara, eu não sou tudo isso. E nem quero, não faz sentido. E tem pessoas que vivem, líderes religiosos principalmente, que, cara, passa a vida inteira arrotando ali um ar de superioridade e de integridade, quando por dentro, como diz na Bíblia, são sepulcros caiados, né? Que por fora são todos bonitos, mas por dentro estão completamente podres. Porque é ali na parte do céu que realmente vai delimitar se o seu eu morreu e se você conseguiu passar por tudo isso, o pessoal continua ali. É assim, e isso não tá restrito apenas a magistas, né? Porque a gente pode ver relatos muito parecidos em outras tradições, como o Michelzinho mesmo citou. Então, não foi só Crowley que passou por isso e tudo mais. Você é cristão, você vai passar por isso também. Você é espírita, você vai passar por isso. Você, seja o que você for, você vai passar. Então, de São João da Cruz a Crowley, ao João da padaria e ao Frater fulano de tal, ninguém se esconde do grande Saturno. Exato. Não tem como. Nem se iludam com isso logo de uma Nem vez. se iluda, tipo, ai não, tá repreendido em nome de Jesus. Não adianta. Jesus passou por isso. Na Bíblia nós temos a travessia aí de Jesus pelo deserto. Exato. Se aquilo lá não foi teste de Saturno, então realmente eu não sei o que foi. Pegou na veia mesmo, hein? Gostamos. Não adianta vocês correrem, é sobre isso. Exato. E aí, seu Dinho, alguma coisa a acrescentar? Você foi o que mais ficou calado, né? O Dinho sempre fica quietinho. Eu fico mais quietinho em Eu tô alguns momentos. quietinha hoje Ele é o também. apoio Eu tô moral. saturnina. Todos nós estamos hoje na época de Saturno. Cara, é que é engraçado, eu vou dando
um ar um pouco mais positivo também pra Saturno, né? Depois de ter explicado isso. Cara, pra mim, alguns dos ritos mais. Não vou falar gostoso, porque não é gostoso. Mas alguns dos ritos que mais me encontrei, propriamente dito, foram rituais de Saturno. Ritual de corte com Binapsen, ritual de invocação de Aratron. A presença da energia de Saturno me fez muito bem. Não sei se por conta da mentoria, não sei se por conta do que foi. Mas, assim, deixo, por exemplo, um exemplo para todo mundo também que está assustado com a parte de Saturno, de como usar Saturno. Desde que, claro, você tenha vontade para fazer isso. Vício. Quebra de vícios. Não Nossa, existe sim. não existe, você não consegue colocar em uma. Vocês querem colocar alguém em um teste de Saturno fisicamente fácil de você enxergar a mudança na pessoa desde que ela tenha vontade, bota ela para trabalhar os vícios com a energia de Saturno. Vai comer o pão que o diabo amassou. Mas vai, tipo, vai ter pra um galãozinho de cloro e vai olhar com um certo, tipo, puta, se pá, vale a pena abrir a tampinha aqui e tomar. Eu posso Mas. provar isso daí com experiência. Eu só consegui parar de fumar porque eu fiz um ritual com Saturno e ele fez eu ter que arrancar os meus 4 dentes do Não. siso. É a mesma coisa que a gente fala. Por exemplo, aqui de casa a gente tem uma experiência muito direta. A própria Bela, ela pediu em ritual pra Binapsen pra cortar o cigarro. Hoje, tipo, se ela pega um, se ela pega dois, no máximo, é muito. Mas ela não fuma nem um pouco como ela fumava antes. E mesmo esse um Tipo ou eu, né? dois. O Funko é uma puta presa. Mas, cara, é que é isso. A própria energia Saturno, ela tem essa. Ela Não faz tem. isso. Ela faz isso porque ela vai te forçar a ter essa disciplina. Ela vai te forçar a você construir esse caminho, construir essa estrutura para que você aguente o teste. É. Porque no final do dia é um corte, é como eu falei, é um corte seco. Mas tem muitas vezes que as pessoas precisam desse corte, não tem segredo. Seja para você evoluir, seja para você sair de algum relacionamento abusivo, seja para você deixar um vício de lado, seja simplesmente porque você aprendeu a se conhecer o suficiente para você falar: meu, eu tenho esse trejeito, esse trejeito, eu não gosto deles, eles não me fazem bem, mas eu não sei como agir. Joga a energia de Saturno para trabalhar isso. Vai ser um porre, vai, mas no final Nossa, do dia sim. se abre um espaço que não tem explicação. Não tem. Uhum. Uhum. Saturno é isso, tipo, Saturno é tudo, é disciplina, é resiliência, é corte e é às vezes pegar sua cara no chão pra ir. É nesse nível. É muito foda. E eu gosto, tipo, no final do dia eu falo abertamente, eu gosto da energia, principalmente porque eu já tive experiências com Binapsen, experiências maravilhosas, tensas, tensas pra caramba, mas que abrem realmente, tipo, jeitos, trejeitos, coisas que eu não gostava, cortei, coisas que, que aconteceram na minha vida que eu não gostei de acontecer, cortei também, influências negativas que eu tinha, cortei também, e não volta. E esse espaço é um espaço que você usa para você aprender e evoluir como ser, como pessoa. E aí voltando naquele próprio falou, que às vezes é bom você ter às vezes é bom você às vezes é bom você ter a ignorância sobre os assuntos. Porque, cara, não tem jeito. Uma hora você vai olhar pra fora, você vai falar, puta, agora eu vi como as engrenagens Elas vou com elas. funcionam. Você não consegue voltar depois. Exato, iniciando o rolê mágico, Hello, é. darkness, my old friend. É isso. I've come to talk with you again. Considerações? Acha que falamos tudo? Eu vou deixar uma última frase. E essa vai ser pesada e polêmica como o corte da foice de Saturno. Para todo mundo que tá pensando em iniciar magia.
A iniciação não é alegria, mas é a passagem através da escuridão. Aleister Crowley. No pain, no gain. No pain, no gain. Mais um tema. Nota aí. O que é No ser pain, no gain. iniciado? Porque aí a gente pode falar sobre as iniciações de Eleusis, onde Platão foi um iniciado, entre vários magistas, filósofos e ocultistas, aonde a gente vê também a mesma forma que se fazia no druidismo, onde se faz a parte de separação ali, quando você vai raspar a cabeça no candomblé, na quimbanda e tudo mais. Então, ser iniciado é um processo de morte que se assemelha ao útero. E é um negócio que a gente vai discutir mais pra frente. Alguma coisa? Cara, eu acho que eu falei tudo que me vinha à mente, sabe? Acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. Hoje as pessoas vão assistir isso aqui numa quarta-feira, mas hoje é um domingo à Nossa, noite. Estamos vão todos vir acabados. depois no meu Instagram, porque o pessoal vem lá às vezes mandar uns feedback do podcast. Assim, você estava bem? Sim, estou bem. É só Saturno. A É, Ra não está sendo oprimida, gente, só para deixar claro. A Ra tem todo o espaço que ela quiser aqui, tá tudo tranquilo. então é isso, gente. É, não é fácil, não é legal, mas eu uso dizer que é bonito. O final é. Porra, pra caralho. É necessário. É bonito. É tipo quando você vê aqueles vídeos do cara que tá fazendo aquelas corridas de 12 horas correndo e chega no final, o cara tá com O cara todo, o desmaia. cara tá com todos os músculos travados, o cara tá correndo todo torto e o cara continua persistindo e ele vence. Isso é Saturno. E aí você começa a entender porque o cara chora no final. Que não é, Aham. não é frescura. Não é. Exato. Então é isso. Um beijo, gente. Ó, Valeu, A pessoal. beijo grego. gente Falou.